agora estamos. Parte 2, porque já fiz o início, já fiz a intro. Mas maltinha, sejam muito bem-vindos àquela que é o 41º episódio de Mind Muscle Connection. Que a malta pensa 41 e pensa que é tipo, ok, isto está quase a fazer um ano. Não, isto é quase tipo 3. Ou mais, no fundo nem sei bem. Porque já foi ainda no primeiro estúdio. Portanto já foi para aí tipo há 3 ou 4 anos. E eu sinto que estamos sempre tipo meio no recomeço. Embora tenha havido ali uma fase em que eu tenha existido, tenha ali uma fase em que tenha conseguido manter uma frequência um bocadinho maior. Não é que seja um bocadinho maior no sentido de achar que é algo que tenha sido forçado, mas no fundo tornou-se aquela que foi uma prioridade ali durante uns tempos. Se calhar por também conscientemente sentir uma necessidade um bocadinho maior de falar de alguma maneira para algo ou alguém, e o podcast é algo que me traz isso. E no fundo também nos últimos tempos voltei a sentir um bocadinho aquela falta, também é certo, mas também o bom que isto me trazia o facto de eu ter criado tipo um canal à parte para isto tudo e um sítio para eu conseguir colocar o podcast, fez com que eu, de uma maneira forçada até, me impedisse de estar sempre preocupado com visualizações ou se o meu canal estava na direção certa agora com um podcast totalmente fora da cena do fitness e etc. E então, mas eu não quero tipo sempre que venha gravar que os primeiros 10 minutos sejam sobre a justificar porque é que eu parei de gravar, mas acho que também é fixe fazer um bocadinho meio esse raciocínio de tentar perceber o porquê. Já que este podcast acabou sempre por ser um bocadinho aquele meu escape, no sentido de tentar explorar aqui um bocadinho mais essa vibe de introspeção, e tentar procurar um bocadinho desse o poder da mente ou um bocadinho essa ligação à mente e ao músculo, que é algo que vou sempre ser rotulado dada a minha profissão e dada a minha área. Mas com isto, últimos tempos, obviamente, tipo, o novo álbum de Papillon já ouvi tipo 47 mil vezes, 41 vezes, na verdade, e muito fixe acabar por perceber que o álbum que até hoje mais me marcou, tudo o que seja, obviamente, fora de First Man Living, para quem não sabe é a banda do meu irmão, acabou por ser You Are Forgiven de Slow J, que saiu tipo 2017 ou 2018 para aí, e desde lá eu acho que nem sequer acabei por ouvir nenhum álbum tipo full, porque também acabei por sei lá, não foi por se calhar não acreditar que houvesse algo tão que me marcasse tanto. Eu às vezes também tento perceber um bocadinho do porquê que You Are Forgiven me bateu tanto, pelo menos naquela altura. Se calhar por ser ali uma altura de muita vivência, de muitas primeiras vezes naqueles meus 16, 17 anos, e You Are Forgiven bateu ali um bocadinho com a altura onde eu estava a começar a dedicar-me um bocadinho mais a essa, sei lá, eu não quero dizer esse crescimento todo em termos de maturidade e etc, mas tudo o que sejam esses obstáculos novos a nível mental. E este novo álbum de Papillon, o chamado Wonder, acabou por me puxar um bocadinho por aí, se calhar por eu também me querer forçar a voltar a ter um álbum que fizesse tanto sentido para mim, porque no fundo eu não me lembro bem como é que foi a sensação que eu tive ao ouvir You Are Forgiven, porque eu nem sei bem se todos os sons naquela altura fizeram sentido para mim, como hoje em dia fazem, porque o novo álbum do Papillon acabou por fui ali ouvindo e aí é que fui tipo desbastando ali novos sons que curtia. E até porque depois são sons que acabam por ter muito uma mensagem que eu talvez ainda não entenda da maneira como vou entender daqui a 5, 10, 15 anos, obviamente. Para já eu acho que é tipo um conceito incrível um álbum durar tanto tempo. Porque eu sinto que ainda hoje ouço You Are Forgiven, tipo de início ao fim. Não vou dizer que bate tanto como batia antes, mas acredito que de uma maneira diferente. Mas tipo, é absurdo pensar que You Are Forgiven tem quase 10 anos e eu estou tipo a senti-lo, estás a ver? Isto estás a ver, é uma nova muleta que nojenta que eu acabei por arranjar. É assim o percebes, estou sempre com a cena do percebes. E portanto, You Are Forgiven, no fundo, ter quase 10 anos em que eu tenho ouvido e que eu tenho dedicado e tenho tentado não, mas é sempre ali um álbum tipo muleta que tu vais lá quando sentes essa necessidade de algum conforto até. E é bacana perceber que, no fundo,
como eu me lembro de quando comecei, por exemplo, a ouvir tipo, sei lá, tipo Guns N' Roses, que acaba por ser uma banda que lançou o primeiro trabalho, pá, tipo em 87, 88, e de repente é perceber que é tipo, pá, de repente se houver malta que curte bué de rock, tem um álbum que já dura tipo 50 e tal anos. Isso para mim é um conceito incrível. Conseguir ser, tu teres ali tipo sempre uma cena segura ao qual podes ir buscar algum conforto, estás a ver? Um, e lá está, e se calhar depois também vai buscar tudo o que seja aquela vontade meio romântica e esperançosa de ter algo ou alguém que vai durar tipo tanto tempo. E se calhar o papel de álbuns ou de música ou de alguma forma de arte também é ir buscar um bocadinho essa sensação. Mas yeah. E portanto o novo álbum de Papillon acaba por ser de alguma maneira algo que me trouxe essa sensação novamente e tem sido muito fixe conseguir redescobrir isso. Mas yeah, não vou tatuar o álbum de Papillon. Com isto, dizer que como Papillon após, ou melhor, um bocadinho, acho que foi um bocadinho antes de lançar o álbum, anunciou o Coliseu, Sr. Francisco Barrela, here we go. Não vou cometer o mesmo erro que cometi com Slow J, porque Slow J eu tinha aquela de na altura acabei por conseguir comprar bilhetes para a segunda data de Altice, que se tornou o primeiro, ou seja, ele ia tipo 7 e 8 ou 8 e 9, e eu consegui comprar bilhetes para a segunda data que foi anunciada, que foi no dia antes à suposta primeira data anunciada. Ou seja, a segunda data na verdade era a real primeira data, que era obviamente o melhor concerto para ir dos dois. E acabei por, e esse é na boa o meu maior arrependimento até hoje, mas também, pá, pronto, ainda bem que temos os arrependimentos, né? Pá, isto também para dizer aqui que pessoas que dizem que não têm arrependimentos irritam. E portanto acabei por vender os bilhetes, porque na altura depois aconteceram algumas cenas e acabou por não. Naquele dia em que eu vendi os bilhetes não fazia sentido ir, mas rapidamente, tipo 2 meses depois, percebi que é tipo, maior erro da tua vida, e claramente tinha adorado ir àquele concerto. Porque depois eu tive esta, e eu tenho sempre esta de não vejo merdas que estão tipo a bater bué logo na hora. Ou seja, aquele concerto depois, quando saiu no YouTube, bateu bué, toda a gente a falar disso, e tipo, não vou ver, por 2 razões: porque toda a gente está a ver, e porque eu devia lá ter estado, e portanto não me vou dar essa dor a mim mesmo de se eu devia lá ter estado, não vou estar a ver isto pelo YouTube. Mas pronto, depois houve uma noite que eu acabei por abrir o vídeo e fiquei tipo, pronto, obviamente pregado ao ecrã a ver aquilo, e desde aí já vi o concerto tipo mais de 30 vezes na boa. E pronto, se calhar porque de alguma maneira também me faz, não sei se me obrigar a pensar acerca do que é que eu poderia ter feito, ou melhor, daquele ponto onde tu até podes ignorar algo que possas estar a sentir naquele momento, porque tu sabes que a longo prazo aquilo vai ser sempre uma decisão bacana. Ou seja, aquele que é o teu primeiro instinto ser realmente a decisão que tu tomas. E eu acho que isso é um conceito muito fixe. A cena de... isso é uma cena que o bilhar me trouxe um bocadinho, ou que me obrigou a pensar um bocadinho sobre isso, que é... Pá, isto obviamente é uma cena bem específica e bué estúpida falando tipo fora do mundo de bilhar. Mas quando tu, por exemplo, estás a meio de um jogo e percebes que na realidade tens uma jogada que podes fazer que no fundo pode ser um bocadinho arriscada, mas que foi aquele teu primeiro instinto, e tu depois bates e até descobres outra jogada que estrategicamente ou nos livros pode parecer melhor, mas que como não foi o que o teu instinto te disse à primeira, tu nunca vais acreditar tanto naquela jogada como se fosse jogá-la. Eu acho que isso é um conceito super interessante, mesmo para tu depois trazeres para aquilo que é a vida real, no sentido de obviamente que depois depende sempre da magnitude de que essa decisão depende. Obviamente, se fores o shot caller em alguma empresa que estejas a começar ou a fazer parte de, não podes ir bem sempre por feeling, acredito eu, mas se calhar é aí que tu ditas o talento. Porque depois, no fundo, acaba por, se é aquela tua verdade, tipo, se tu segues o teu instinto, vai sempre ser bacana, vai sempre fazer sentido para ti. E é um bocadinho nisto que eu acredito que também nos podemos apoiar de alguma maneira. E mesmo que depois esse teu instinto possa não correr bem, é tipo, ok, o pior que pode acontecer é tu dizer que fizeste o que acreditaste, e mesmo que te arrependas mais tarde, tipo, isso é bacana, a verem ser. Quer dizer, obviamente não é bacana no momento, mas tu olhares para trás e perceberes que obviamente tens cenas que te arrependes e que farias diferente,
sabendo que não o podes fazer diferente, apenas se essa situação se voltar a repetir, mas tu não podes mudar o passado. Mas podes na realidade perceber que, pá, se fosse hoje, obviamente com o que sei, obviamente que faria diferente. Agora, percebo também que se o fizesse logo de uma maneira certa ao início, perdi um bocadinho a piada, mas isso nunca vai acontecer, porque mesmo decisões que sejam bacanas hoje que tu tomas, tipo, nunca vão fazer sentido a 100% para ti durante a vida toda, porque o que tu vais aprender com essa decisão e com todas as outras mini decisões que tu tomas e que te acontecem, vai fazer com que a decisão que tu tomas hoje e que te parece ser bacana, vai ser mudada. E portanto, aí é que eu sinto que tudo o que seja aquele argumento de que pá, não tenho arrependimentos, voltava a fazer tudo outra vez, perde um bocadinho de força e dá-me um bocado nojo. Também queria falar da cena de, com isto de concertos antigos e decisões antigas e etc. e arrependimentos. E nesta parte toda de reviver cenas antigas, estou a ver agora o WatchTM com o Geirinhas, com o Guilherme Geirinhas, e o Geirinhas tipo, foi um comediante que eu, no fundo nunca me prendeu demasiado pela parte da comédia dele, também porque eu acredito que nunca me dediquei demasiado a ele, ou tanto a ele assim, porque tudo o que são trabalhos um bocadinho mais intelectuais, por assim dizer, dele, agradam. E isto para falar muito na série que ele lançou há uns, se calhar há quase 2 anos, que se chama Vai Correr Tudo Bem, que acaba por ser tipo um dos primeiros trabalhos dele mais voltados para cinema, que acabou por sair no YouTube. E acaba por ser uma série que, independentemente da missão da série ou daquela que é a mensagem da série, na altura que eu a vi foi num momento onde e estava a pensar sobre isto no outro dia e até disse isso ao Fábio. O Fábio, que é um amigo meu e também colega de trabalho, e estava-lhe a dizer que é tipo, meu pá, tenho uma série incrível para tu veres, que eu curtia bué de rever também, mas ainda não tenho aquela coragem, porque na altura que eu a revi, imagina, basta eu ouvir o jingle e torna-se tão presente todas as sensações e todos os sentimentos que eu estava a sentir, faço a redundância, naquela altura que eu estava a ver a série, que ainda hoje tipo, meio que me assusta voltar àqueles sentimentos. Ou seja, é uma cena tão real. Eu acho que isto é tipo meio como cheiros, né? Acho que cheiros tipo, é a cena que cientificamente traz mais memórias, né? Mas de alguma maneira fiquei com esta cena da série bué presente. E por um lado há de ser bacana tu enfrentares isso e perceberes que, ok, e mesmo falando do tal tema dos arrependimentos e etc, e do teu mindset relativamente a arrependimentos, mas pode ser um ponto fixe para tu perceberes como é que hoje em dia lidas com sentimentos que foram antigos, com as novas ferramentas que hoje tens. Como é óbvio, ganhas sempre ferramentas a todos os momentos e a todos os dias. E por outro lado também pode ser fixe tu perceberes como é que tu hoje, se visse a série pela primeira vez, como é que a virias. E então, pá, fora a recomendação de verem essa série, talvez alguma malta que esteja aí desse lado, essas 7 pessoas que estão a ver, se calhar 7 é um número demasiado ambicioso, a ver este podcast, mas já possam ter visto a série também. Mas é uma série que acaba por ter aquela parte mais crua de série de YouTube, mas no fundo algo muito bem produzido, obviamente, que acaba quase por ter um toque diferente da típica série, né? Porque tu também já estás a ver aquilo numa plataforma diferente, e só o facto daquilo já ser tipo YouTube já é uma cena tipo mais leve, mais casual, do que de repente estás a ver tipo Netflix e a ver ali a série propositadamente. E portanto, isto são, esta muleta do portanto continua, e muito giro. Eu curti muito de conseguir manter a periodicidade aqui em termos de podcast. Pá, não vos vou dizer que vou estar tipo todas as semanas aqui. Aliás, não me vou dizer a mim. Embora acredite que me fizesse muito, muito, muito bem o facto de um gajo conseguir tipo mais uma vez trabalhar aqui este discurso de forma mais em monólogo e conseguires manter essa conversa contigo mesmo, vá. Definição de monólogo, Francisco. E passa um bocadinho por aí, pá, porque eu já percebi que eu acho que o inimigo é eu estar a criar aqui uma periodicidade. Eu estar sempre a dizer que não, é uma vez por semana, e depois, como estou sempre na busca de tentar fazer isto da maneira o mais crua e com sentimento possível,
quando acabo por forçar aqui uma periodicidade de algo que, querendo ou não, este podcast não é a minha prioridade, é algo que é tipo meio capricho, né? No sentido de, ok, existem aqui as condições e portanto tenho a oportunidade de fazer isto, e eu obrigar-me a fazer algo com uma periodicidade X, quando mesmo não me apetece fazê-lo, depois obriga-me aqui a colocar uma conotação negativa à volta do que é o Mind Muscle Connection, que é um projeto que, sem dúvida alguma, dá-me um carinho enorme perceber que, a mal ou bem, tipo, já estão aí 40 episódios, estás a ver? E já temos tipo esses 41 no Spotify, na Apple Music todos, e nos meus 2 canais de YouTube também, e isso é uma cena que me deixa muito feliz, que de uma maneira ou de outra, tipo, eu posso voltar para trás 3 anos e rever, tipo, o que é que, sei lá, é um bocado da história, e eu acredito que isso também traz uma beleza bonita àquilo que é, uma beleza bonita, pá, estou muito bem, pá, mas uma beleza especial daquilo que é este projeto, e portanto, passa muito por aí. Pá, maltinha, no fundo é isto. Não sei há quanto tempo é que estou a gravar, não faço a mais pequena ideia. O ecrã bloqueou ali do PC, portanto, se ficarmos sem áudio, se isto nunca sair à luz do dia, é por essa razão. E pá, olha, estamos aí. Não sei bem quando é que nos vamos voltar a ver. Curti a bué de conseguir gravar isto semana a semana. Está-me a voltar a dar pica fazê-lo. Também percebo que isto é uma fase que está a correr bem. Quando alguma coisa correr pior ou exigir mais a minha energia do outro lado, muito possivelmente é daqui que eu vou tirar. E por isso é que eu também não quero estar a assumir este compromisso comigo mesmo, de que todas as semanas estamos aqui. Curtia muito e vou tentar, mas não vou tornar isso um bicho de 7 cabeças. Eu acho também é que está aí um bocadinho o segredo daquilo que é a sustentabilidade. Meus meninos, muito obrigado por terem estado aí desse lado. Se ouviram, se temos mais do que uma pessoa que eu e os meus pais a ouvir isto. Anyways, muito obrigado por de alguma maneira continuarem aí, se realmente forem ouvir isto. Espero ter feito algum sentido naquilo que foram estes, que eu vou postar para aí 25 minutos. Bem, se eu acertar era crazy. Pá, olhem, vão ouvir o Under, vão ver Vai Ficar Tudo Bem, de Guilherme Geirinhas. E é isso, pá. Um grande abraço.